Oi, pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver a divisão de polinômios. Primeiro nós vamos ver polinômios por monômios e depois polinômios por polinômios, ok? Então, aqui, como vocês podem observar, eu fiz alguns exemplos, montei para a gente resolver juntos, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui 2x² mais 5x dividido por x. Então, como que nós fazemos? Resolvemos, né, cada monômio separadamente pelo monômio de baixo, que no total dá binômios, ou nós também costumeiramente chamamos de polinômios, tá bom? Então, aqui, como se tivesse um númerozinho 1 do lado do x. 2 dividido por 1 é 2. X², então, na divisão, diminui os expoentes, tá? X² dividido por x vai diminuir os expoentes, vai ficar apenas x, que é como se fosse, ó, 2 menos 1, 1 expoente no x. Próximo, 5x dividido por 1x. Então, 5 dividido por 1 é 5. Usa o mesmo sinal que está ali. E no x dividido por x, então, expoente 1 menos expoente 1, vai acontecer o quê? Vai dar 0. Quando dá 0, elimina. Então, eu não preciso escrever. O resultado está aqui. 2x mais 5. Esse é o resultado da primeira divisão. Vamos para a próxima aqui do lado. 16x ao cubo mais 8x² mais 4x mais 2 dividido por 2. Então, vamos lá. Vocês podem observar que não tem incógnita aqui embaixo, tá? Então, não vou precisar diminuir os expoentes das letras, somente resolver a operação com os números. Então, vamos lá. 16 dividido por 2 vai dar 8. Repito a incógnita, já que não vai ter um outro x para eu poder diminuir. Então, o resultado aqui do primeiro vai ficar 8x ao cubo. Próximo, 8x² dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. E o x² eu escrevo novamente. Então, vai ficar com o mesmo sinal. 4x². Observem que não tem nenhum semelhante. Se tivesse algum semelhante, eu iria somar antes de fazer a divisão, tá? Vou para o próximo. 4x dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. O x acompanha, então vai ficar 2x. E o último termo aqui, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu coloco aqui do lado 1. É um polinômio bem grande. Eu deixei pouco espaço ali. 8x ao cubo mais 4x² mais 2x mais 1. Tá bom? Não são semelhantes, não tem como eu juntar. Próximo, vamos aqui. 15x ao cubo mais 10x² mais 5x dividido por 5x. Então, vamos começar aqui. 15 dividido por 5, 3. X ao cubo dividido por x vai diminuir os expoentes, vai ficar x². Então, 3x ao quadrado. Uso o mesmo sinal para o próximo número, tá? Mas vai continuar sendo mais. 10x² dividido por 5x. 10 dividido por 5 é 2. X² dividido por x, vai diminuir os expoentes, vai ficar x no expoente 1, ou somente x. Próximo, se está mais, eu escrevo o sinal de mais. 5x dividido por 5x. Então, um número dividido por ele mesmo, a gente sabe que dá 1. Nas letras, ó, expoente 1 menos expoente 1 fica 0, elimina. Então, 5 dividido por 5, 1. O resultado foi 1. Resultado final dessa divisão de polinômio por monômio, 3x² mais 2x mais 1, ok? Vamos para o próximo, aqui do lado. 8x ao cubo mais 6x² dividido por 2x. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 é 4. X ao cubo dividido por x, aqui tem expoente 1. Então, diminuímos. 3 menos 1, 2. X². Próximo, tá mais, fica mais, né? 6x² dividido por 2x. 6 dividido por 2 é 3. X² dividido por x, diminui os expoentes, 2 menos 1 fica 1. Então, sobra apenas o x. O resultado final dessa divisão foi 4x² mais 3x. Ok? Vamos para o próximo. Então, aqui, vamos lá. 12x², nós temos aqui mais 7x. Observem,
12x² mais 7x. Vamos lá. Dividido por 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. x² dividido por x, aqui o expoente 1, então 2 menos 1 fica 1. Vai sobrar apenas o x. Aqui, 7x dividido por 3x. Vai dar para dividir? Não dá uma conta exata. A única coisa que nós conseguimos fazer é cortar o x. Então, olha só. Cortou o x, vai ficar 3 dividido por 7. Eu vou montar essa fração. 7 terços. Por que que acontece isso? Porque quando eu tenho mais termos em cima dividido por apenas um monômio embaixo, é como se tivesse duas frações, ó. Poderia escrever aqui novamente, fazendo essa conta de outra maneira, tá? Então, para vocês compreenderem melhor como que resolve. Então, aqui, 12x² mais 7x. Todos estão sobre o 3, correto? Esse é o denominador. Sendo assim, eu posso colocar o 3 aqui, ó, 3x, 3x. Tá? Então, quando eu tenho uma fração sobre um único denominador, nós temos aqui mais termos, é a mesma coisa que eu escrever duas frações. Eu posso trabalhar com duas frações. Por que que eu tô fazendo isso? Só para explicar para vocês o que aconteceu aqui. Olha só. 12 dividido por 3 é 4. x² dividido por x sobra x. Então, o primeiro, 4x, ok? Segundo, 7x dividido por 3x. O x elimina, porque expoente 1 menos expoente 1 fica 0. Então, eliminamos o x. Mas o 7 terços não dá para dividir, a não ser que nós queremos trabalhar com um número decimal. Aí, você pode trabalhar, dividir o 7 por 3, que dá um número decimal, né? Então, você pode escolher trabalhar com o número decimal. É isso que vai acontecer na questão de baixo. Observem aqui nessa questão. Ó, só que a questão inteira tá em decimal, diferente dessa questão de cima, tá? Então, você escolhe. Se eu for dividir o 7 por 3, dá 2,3333 infinito. Então, não é interessante usar uma dízima periódica. Então, por isso que eu vou deixar em forma fracionária. A não ser que desse exato, tá? Se desse exato, um decimal exato, por exemplo, 0,35, 2,5, qualquer outro resultado exato, nós deixaríamos assim. Senão, a gente pode deixar na forma fracionária. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Nós temos 10x no expoente 6, como vocês podem observar aqui, mais 15x no expoente 4, menos 8x ao quadrado, dividido por 5x, tá? Observem que o 10 vai dar para dividir o 15, mas o 8 não. Então, o que será que vai acontecer com o 8? Mesmo procedimento, vai virar uma fração. Eu fiz realmente intencionalmente colocando uns exercícios assim para vocês compreenderem quando vocês forem fazer, tá bom? Então, vamos lá. 10 dividido por 5, 2. X na sexta potência dividido por x diminui. Então, 6 menos 1, 5. Vai ficar x no expoente 5. Próximo. 15 dividido por 5 é 3. 4 menos 1, 3. Então, vai ficar 3x ao cubo. Mais 3x ao cubo. E o último aqui, ó, se vocês olharem bem, o último, vocês vão ver que não vai dar uma divisão exata. Deixa eu tentar pegar um lápis aqui, com uma ponta mais fina. Então, olha só, mais com menos vai ficar menos. Eu já sei que aqui do ladinho vai ficar menos. Resolvo aqui. x² menos, ou seja, dividido por x no expoente 1, vai subtrair. Vai sobrar apenas x, correto? Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vou separar aqui embaixo para poder explicar novamente. Isso daqui tem que ter mais calma para vocês conseguirem entender, tá bom? Explicando só essa divisão aqui, ó. Menos 8x² dividido por 5x. O que que acontece aqui? Olha só. Eu posso deixar assim ou eu posso reduzir. Eu quero reduzir. Então, o que que eu faço? Eu faço o seguinte, diminuo o x. Então, nesse caso, x² menos x no expoente 1 vai ficar x. Mas esse x que vai ficar, ele pode ficar do lado da fração, porque a fração nós não vamos conseguir dividir. 8/5 vai dar um número com vírgula e nós não queremos trabalhar com decimal. Então, eu faço isso aqui, ó.
Negativo 8/5 e o resultado que sobrou foi x. Eu posso deixar ele aqui em cima, posso deixar aqui do ladinho também que está correto, ok? Então, por isso que, continuando essa conta aqui, ó, continuando ela, o resultado desse último termo vai ficar uma fração. Negativo 8x sobre 5. Também pode colocar o x aqui do lado, não tem problema nenhum, ok? Esse é o resultado. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado, ao cubo, desculpa, opa, calma aí que eu falei errado, vou voltar. 2x no expoente 5 mais 3x ao cubo menos 8x sobre 5. Esse é o resultado dessa divisão aqui, viram? Então, uma divisão pode dar exata, como essas divisões aqui no início, que nós fizemos, todas deram exata, ou pode dar uma divisão que tem uma fração, tá? Como aconteceu aqui, ó, uma divisão com fração, isso é normal, pode acontecer sim. Tá bom? Aí a gente entra naquele conteúdo de frações, por isso que é importante vocês sempre estarem revisando as operações com frações e também as operações com decimais, tá bom? Então, vamos lá. Aqui embaixo, nós vamos fazer a operação de divisão, novamente, polinômios por monômios. Só que, no primeiro momento, eu quero destacar o seguinte, eles não são semelhantes, senão eu teria juntado, né? Olha só. Olha para os expoentes. A no expoente 4, B ao quadrado, A ao quadrado, B na quarta potência, A ao cubo, B ao cubo. Então, são todos diferentes. Esse daqui parece semelhante a esse, mas na realidade não são, tá? Por que apareceu um exercício assim? Para vocês verem que dá para dividir o decimal, tá? Vocês já aprenderam a fazer esse tipo de operação antes? Isso aqui a gente aprendeu desde o 6º ano, como fazer uma divisão com decimal. Então, a gente iguala as casas decimais para poder dividir. No caso, vai ficar 84 dividido por 7. Mas vocês podem estar trabalhando com a calculadora nesse momento, não tem problema nenhum, tá bom? Vocês já estão liberados para usar a calculadora. Então, aqui, vamos começar essa divisão? Não vai ter espaço aqui do lado, então eu vou colocar embaixo, ok? O resultado vamos colocar aqui. Então, vamos lá. 0,84 dividido por 0,7 é a mesma coisa que 84 dividido por 7, que vai dar 12, né? Então, vamos lá. Aqui, 12. Vamos para as letras, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, por isso que eu peguei esse exemplo. A no expoente 4 diminui pelo A e o B diminui pelo B, ok? A no expoente 4 menos A ao quadrado, porque na divisão diminui. 4 menos 2, 2. Então, vai ficar A no expoente 2. B ao quadrado e B ao quadrado. O que acontece? Diminui, ó. 2 menos 2, 0. Ou seja, vai eliminar. O B vai desaparecer. Não vou precisar escrever o B aqui no primeiro monômio, ok? Vamos para o segundo. Então, vamos lá. 0,35 dividido por 0,07, igualando as casas, vai ser como se fosse 35 dividido por 7, ok? 35 dividido por 7 daria 5. Esse é o resultado, podem conferir depois, tá? Aqui, eu tenho A ao quadrado e A ao quadrado, eu diminuo. 2 menos 2 vai ficar 0, ou seja, eu vou eliminar, não preciso escrever novamente. Eu vou somente para a letra B. B no expoente 4 e B ao quadrado. Diminui aqui, 4 menos 2 sobra 2. Então, vai ficar B ao quadrado. Vamos para o terceiro monômio. Aqui eu tenho que ver que, ó, é mais e menos. Então, fazendo jogo de sinal mais e menos, vai ficar menos 0,42 dividido por 0,07 é a mesma coisa que 42 dividido por 7. Que vai dar 6, né? Então, a gente coloca o 6 e agora faz a operação com as letras. A ao cubo, então, A ao cubo dividido por A ao quadrado. 3 menos 2 sobra 1, então fica somente A. B ao cubo dividido por B ao quadrado diminui, vai sobrar somente o B. E aqui está o resultado. 12A ao quadrado mais 5B ao quadrado menos 6AB. Vou circular aqui.
Então, essa foi a primeira parte do vídeo, divisão de polinômios. Polinômios por monômios, ok? Dividimos normalmente, cuidamos com as operações das letras, né? E com o jogo de sinal, para colocar o resultado certinho, ok, pessoal? Eu vou estar fazendo o próximo vídeo sobre divisão de polinômios por polinômios.